Oi, e o livro desse mês, Tiranossauro e seus amigos. Esse livro, ele tem a capa e as páginas bem reforçadas, né? O que a gente chama de cartonado, em volta aqui bem arredondado, próprio para a idade, a criança pode pegar, não machuca. E sobre a mediação, queria te lembrar para sempre chamar a atenção da criança para os detalhes do livro. Então, as imagens, as palavras difíceis que aparecem, porque isso vai ampliar o repertório da criança e pode promover muitas risadas, né? Porque às vezes a gente mesmo que está lendo, o adulto, tem dificuldade para pronunciar determinadas palavras, principalmente o nome dos dinossauros, né? Que é tiranossauro, por exemplo, diplodoco, né? Então isso pode gerar muitas risadas. E outra coisa importante, que as imagens dos dinossauros, elas são ricas em detalhes, né? São coloridas, são vibrantes, isso atrai o olhar da criança, isso chama a atenção da criança dessa idade. E também, outro ponto muito importante para a mediação é você trazer a história, o contexto do livro para o contexto da criança. Então, por exemplo, aqui fala que o diplodoco adora comer, né? Então, comer, se alimentar é da realidade da criança. Então, chama a atenção dela para isso, brinca com ela sobre isso, lembra os alimentos que vocês comem em casa, né? Às vezes, na hora que vocês estão almoçando, por exemplo, pode lembrar da história, né? Pode lembrar do dinossauro. Em outra página fala sobre sorriso, né? O dinossauro sorridente, então dá risada. Nessa parte aqui fala sobre filhotinhos que estão nascendo, né? Então, se a criança está vivendo aí em casa, se o seu filho, a sua filha está vivendo, ou conhece um amiguinho que tá vivendo, né? A chegada de um irmãozinho, de uma irmãzinha, isso aqui é um contexto da criança, né? Quando fala nos filhotinhos, nos dinossauros que estão chegando, que estão nascendo. Outro ponto aqui importante, né, que tem muito a ver com o contexto da criança, que é a brincadeira de esconde-esconde, né? Então vocês podem usar, sabe aquele paninho, aquele tecido que foi na primeira caixinha mágica? Pois é, trazer ele para a hora dessa história, porque aí nesse momento aqui vocês podem brincar de esconde-esconde, pode trazer o paninho para o contexto da história. Então isso é importante, trazer a história para o contexto da criança, né? Para as coisas que ela vive, para os desafios que ela vive, para as alegrias que ela vive, enfim, para o dia a dia dela, tá? Então lembra, chama atenção para as cores, para os detalhes dos dinossauros, a entonação de voz é importante, né? O local, então pode ser no quarto, pode ser na sala, você pode colocar seu filho no colo, né? Ele pode ficar deitado ou sentado e você vai mostrando o livro, enfim, é um momento de diversão. E uma coisa importante que eu queria te lembrar, esse livro, ele tem umas partes que são coladas, então é importante ficar atenta, né? Porque pode soltar uma parte dessas de tanta criança manusear e aí é só colar. Por isso é importante que você esteja com a criança, né, quando ela estiver manuseando esse livro, para que quando ou se acontecer, porque pode ser que nem aconteça, né? Mas se acontecer, você está por perto, você está presente, a criança não vai colocar, né, essa parte na boca e vocês vão poder colar e retornar à brincadeira. Combinado? Então, felizes momentos únicos com o livro Tiranossauro e seus amigos.